Queridos, amados e abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira de bênçãos e muitas vitórias no único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. A honra, a glória, o poder e o louvor é somente dele. Quero pedir a ajuda de vocês no tocante à inscrição no meu canal e que vocês me ajudem a divulgar e compartilhar. E quando visualizarem, por favor, dê um like. O like é muito importante para nós que temos canais no YouTube. Como sempre disse, nós pregadores do Evangelho da Graça de Deus, nós não temos salários, nós não cobramos para transmitir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. O nosso intuito é dar de graça aquilo que de graça nós temos recebido. Nem quando eu estava no sistema religioso, eu nunca ganhei dinheiro, eu nunca tive salário, eu nunca tive ajuda, porque eu sempre fui contra isso, eu nunca quis. Como já falei em vídeos anteriores, eu tenho 4 livros inscritos, fui incentivado por colegas lá do sistema religioso, na época, de publicar esses livros para que eu pudesse vender e ganhar dinheiro. E eu sempre dizia a eles que se eu pudesse publicar, seria para eu distribuir gratuitamente. E muitos deles diziam para mim: você fez faculdade, você pagou, você investiu, você gastou muito dinheiro e é normal que se receba em função daquilo que você construiu. Mas eu nunca quis. Então, queridos, nos ajude aí compartilhando o nosso canal, divulgando, se inscrevendo, dando um like quando visualizar. Tá? O nosso muito obrigado a todos vocês. Quero dar continuidade a esse assunto tão polêmico acerca do dízimo. Hoje eu quero entrar na parte 5 desse tema que eu já venho desenvolvendo há alguns dias. Os pregadores, e aí eu me refiro desse sistema religioso, nessas instituições chamadas evangélicas, que arrogantemente condena os não dizimistas, chamando-os de ladrões. É assim mesmo que eles os chamam, mesmo que publicamente ou abertamente eles não venham diretamente dizer você é ladrão porque você não dá o dízimo, mas nas entrelinhas. É isto que eles fazem. Assim, fazem porque nunca pararam para estudar o assunto segundo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eles estão baseados no Velho Testamento. E o chavão sempre foi, é e será Malaquias capítulo 3, versículos, principalmente o 10. Se isolam nesse texto e daí fazem uma doutrina e conseguem persuadir as pessoas que elas têm o dever, têm a obrigação de serem dizimistas, porque se assim não o fizerem, elas estão roubando a Deus. Como eu disse num vídeo aí anterior, que um pastor gravou um áudio e mandou para mim, tentando justificar essa doutrina de Malaquias sobre o dízimo, dizendo que Abraão e Jacó dizimaram. E eu respondi agora nessa parte 4, o porquê e como Abraão e Jacó dizimaram. Ato espontâneo, não os fizeram sob a lei, fizeram porque assim o quiseram. Jacó votou. Abraão dizimou dos despojos que ele havia conquistado dos seus inimigos. Mas
Interessante que antes dele dizimar, Melquisedeque disse para Abraão: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Na instituição religiosa, você tem que dar segundo eles para você ser abençoado. Quando uma pessoa não é dizimista e que elas passam por dificuldades, eles dizem assim para elas: é porque vocês não dão o dízimo. E como vocês querem serem abençoados se vocês não são dizimistas? Fica aí uma colocação dando margem para que qualquer um possa dizer que é uma barganha, que essas pessoas só serão abençoadas por Deus se elas dizimarem. Querido, você já é um abençoado. Independente de você ser dizimista, de você ser contribuinte ou não, você já é abençoado. O que ele tinha que fazer, ele já fez por você. Ele não vai fazer por você sacrificar. Ele não vai fazer por você orar muito, por você frequentar as reuniões desses lugares chamados igreja, esses templos religiosos. Ele não vai te abençoar por nenhum dos sacrifícios que você tentar fazer. Você pode jejuar, você pode subir ao monte, você pode dar todo o seu dinheiro. Isso de nada adianta para ele, porque você já é um abençoado. Queridos, será que esses cobradores de dízimos já pararam para refletir sobre as circunstâncias? O dízimo foi implantado no Velho Testamento? Será que esses cobradores de dízimo já pararam para refletir sobre que circunstância o dízimo foi implantado no Velho Testamento? Porque Malaquias disse que Israel roubava ao Senhor nos dízimos? Eles já pararam para pensar? Fica aí essas duas perguntas para a reflexão de muitos que irão me ouvir e que defendem o dízimo como uma doutrina dada por Deus para também a igreja, para os cristãos nos dias de hoje. Veja bem, queridos, Israel sofria como escravo dos egípcios, que trabalhava em serviços pesados. Eram assim que Israel se encontrava quando ainda estava lá no Egito, escravizado por Faraó. Deus, com sua bondade, tirou de Israel esse jugo de fardo e deu a eles uma terra que mana leite e mel. Quando Deus chama Moisés e envia Moisés até o Egito para que tire de lá o seu povo, de debaixo de uma escravidão, Deus já tinha em mente, preparado, uma terra que emana leite e mel. E não havia nenhuma condição para que o povo deixasse o Egito, para que fosse abençoado nessa terra que emana leite e mel. A condição era apenas deixar o Egito e ir em direção a esta terra. Essa era a condição. Cada família em Israel foi enriquecida por Deus com uma porção expansosa de propriedade agrícola. Cada família que deixou o Egito, lá tinha uma porção de terra abençoada por Deus, já reservada para esta família que havia deixado o Egito. Deus então exigiu o dízimo, que seria coisa mínima para quem ganhava uma propriedade. Deus deu uma propriedade para cada família. Deus deu uma porção de terra para cada 11 tribos, com exceção a tribo dos levitas, porque eles iriam cuidar das coisas sagradas de Deus. E aí então Deus agora exige deles, dessas 11 tribos, que dê dízimo de toda a terra em que eles produzissem, de todos os animais, para que
os levitas pudessem serem sustentados, porque esta tribo não havia recebido uma porção de terra. Era para sustentar os levitas, que cuidaria dos serviços sagrados, beneficiando os próprios israelitas. E hoje, esses líderes cobram dízimo dos assalariados. Olha a diferença, lá eles dizimavam depois de ter recebido do Senhor uma porção de terra. Quando eles foram beneficiados. E hoje, dentro desse sistema religioso, as pessoas assalariadas, pensionistas, seja lá o dinheiro que for, que elas venham a ganhar, elas têm que dizimar. Muitos ganham tão pouco que quase não dá para saldar os seus compromissos. Eu conheço muitas pessoas assim, que não tem como pagar a conta de luz, a conta de água, a sua TV a cabo, e se bobear muitas das vezes não tem nem com que comprar para se alimentar durante todo o mês. Às vezes, até tendo que pegar dinheiro emprestado para que possa chegar até o final do mês. Eu conheço e conheci muitos assim. E os líderes não estão nem aí para essas pessoas. Eles continuam dizendo, você não pode reter a 10ª parte, porque a 10ª parte é do Senhor. De que Senhor é essa 10ª parte? Eu pergunto. E as pessoas, elas lá são filhos de Deus, elas são eleitas, elas são predestinadas, elas são propriedade exclusiva de Deus, mas não conhecem o Pai, não vivem como filho. Daí que elas aceitam essas pressões, esses ensinamentos, que não tem nada a ver com os cristãos e nem tampouco com a igreja de Deus. Abraão, quando dizimou, ele trazia uma fortuna incalculável, que Deus lhe deu através dos despojos dos seus inimigos. Será que Malaquias, se vivesse hoje, chamaria de ladrão o operário cujo salário não atende às suas necessidades básicas e às necessidades das suas famílias? Será que Malaquias chamaria esses assalariados, essas pessoas hoje de ladrão? Fica aí uma outra pergunta. Chamaria ele de ladrão o boia fria, cuja mesa falta ali muitas vezes o pão e o leite para os seus filhos, que muitas das vezes estão até desnutridos? Será que Malaquias chamaria esses hoje de ladrões? Se ele vivesse hoje? Eu acredito que não. E a viúva que luta desesperadamente com a sua pensão para criar os seus filhos? Será que ele chamaria? Muitos desalmados pastores estão condenando essas pessoas porque simplesmente estão dizendo que quem não entregar o dízimo estão roubando a Deus. É assim que eles falam, é assim que eles pregam, é assim que eles ensinam, é assim que eles dizem. E eles ainda acrescentam dizendo, os ladrões não entram no reino dos céus. E aí eles pegam uma passagem lá de Apocalipse, que diz que os roubadores não entrarão no céu. E as pessoas têm medo de irem para um inferno que não existe, criado pela igreja para amedrontar e para ameaçar as pessoas. E então elas têm medo de perderem a sua salvação e de irem para esse lugar chamado inferno e lá queimar no fogo para sempre. Sabe por que Paulo não fez isso? Porque sabia que os eleitos estariam em todas as nações do mundo. Porque Deus não fez com todas as nações o que fizera com Israel. Como eu já disse na mensagem anterior,
o pequeno Estado de Israel, um povo em relação ao mundo hoje pequeno, um Estado em relação ao mundo hoje pequeno, e eles não conseguiram cumprir a lei determinada por Deus. E será que hoje Paulo, o apóstolo dos gentios, será que hoje Deus faria isso com todas as nações do mundo, uma vez que Israel não conseguira cumprir, que o seu povo não conseguira cumprir, e foi necessário que o próprio Deus se fizesse carne e habitasse entre eles, para que cumprisse toda a lei, e assim ele o fez. Foi o único humano que conseguiu cumprir toda a lei. Deus deu uma terra a Israel que mana leite e mel. Por isso Paulo não recebeu essa revelação para estabelecer o dízimo para o povo da graça de Deus. O povo da graça de Deus não são somente nós, não. Eles que estão lá no sistema religioso, que estão lá nessas instituições religiosas, eles apenas não tomam posse disso, mas eles são também o povo da graça de Deus. É assim que nós o reconhecemos, é assim que nós o chamamos. E enquanto eles nos chamam de herege, enquanto eles nos chamam de desviado, enquanto eles nos chamam de pessoas contrárias a esses ensinamentos que eles têm feito dentro desse sistema religioso, nós o retribuímos dizendo: tu és um abençoado, tu és eleito, tu és propriedade exclusiva de Deus, nós te amamos e reconhecemos que vocês são salvos, assim como todos nós do Evangelho da Graça somos. A diferença está que nós no Evangelho da Graça de Deus reconhecemos Cristo como único Senhor, como único pastor, reconhecemos Deus como soberano. No Evangelho da Graça de Deus nós damos toda a honra, todo o poder, toda a glória a Ele. Somos guiados e dirigidos por eles. Tomamos posse de todas as sortes de bênção que Ele já nos concedeu. Vivemos na liberdade plena na qual Ele nos deu. Essa é só a diferença. Nós não vivemos nos alçapões, nós não vivemos com fardos pesados, nós não vivemos algemados, nós não vivemos com os nossos olhos fechados. Nós vivemos sob o cuidado de Deus, reinando e triunfando, tendo a mente de Cristo. É assim que nós vivemos. Esses líderes que ensinam sobre o dízimo e dizem que quem não dizimam estão roubando a Deus, não tomam nenhuma posição contra os não dizimistas. Se eles dizem que quem não dá o dízimo são ladrões e não entrarão no céu, por que que eles não tomam uma posição contra aqueles que não são dizimistas? São tão incoerentes que eles excluem pessoas que por motivo bem mais banais, como quem fuma, quem bebe, e outros mais que não preciso aqui relacionar ou mencionar. Elas excluem. Elas colocam para fora das suas instituições. E quem rouba a Deus, eles não excluem. Queridos, na verdade, eles não creem, nem mesmo nos seus próprios ensinamentos. Eles não acreditam nisso. Eles apenas ameaçam, eles apenas o amedrontam. Mas eles lá no fundo sabem que tudo isto que eles dizem para as pessoas que não dizimam não é verdade. Mas eles têm que ameaçar, eles têm que amedrontar, eles têm que impor terror. Porque como eles vão sobreviver se eles vivem disso? Se hoje quase tudo que eles conquistaram de bens materiais foram à custa do suor das pessoas que dizimam. Muitos deles têm mansões, têm até helicópteros, têm fazendas, têm casa de praias, têm imóveis, têm carros do ano, trocam de carro sempre, têm os melhores planos de saúde, seus filhos estudam nas melhores escolas, comem nos melhores restaurantes, nada lhes falta.
Aí você diz assim, mas e aqueles que têm uma igrejinha, aspas, pequenininha? Ele sobrevive de acordo com as entradas nessa igrejinha pequenininha. Mas à medida que ela vai crescendo, seus rendimentos vão aumentando até chegarem aonde muitos dessas grandes igrejas chegaram. Começa de pequenininho. E vão subindo, vão subindo, vão subindo até alcançarem. Esse é o objetivo deles. Eles estão chamando de ladrões muitos que não têm nem sequer um palmo de terra para morar. Muitos não têm casa própria. Eu mesmo fui dizimista durante 20 e poucos anos e morava de aluguel. Mas os meus 10% era sagrado, era religioso. Eu não abria mão. E depois que eu deixei de ser dizimista, em 1993, é que eu fui conseguir a minha casa própria. Enquanto Deus primeiro abençoou, foi isso que ele fez com os filhos de Jacó. Primeiro Deus os abençoou. Tirou do Egito da escravidão e depois de uma peregrinação no deserto, onde Deus os sustentou, até chegar à terra prometida, a terra que manava leite e mel, Deus os abençoou para depois pedir o dízimo. O contrário deles que dizem, se você der, Deus vai te abençoar. Ou Deus te abençoará. É assim que eles dizem. Tu quer ser abençoado, contribua. Seja ofertante. Eles pegam textos isolados, porque a Bíblia tem vários textos que falam de dar, de contribuir. E eles pegam esses textos e aplicam, e as pessoas então acreditam nisso e não deixam de dizimar. E assim, muitos estão dizimando com medo das maldições que eles impõem sobre as pessoas. Eu já citei na mensagem anterior quais são as maldições que eles dizem que pode acontecer. Eu conheci muitos pastores que tiveram seu carro roubado. Ou então eles não eram dizimistas, ou então eles não acreditam nessas maldições que eles jogam sobre os ombros das pessoas. Eu conheci e conheço vários que já tiveram seus carros roubados. Então eu digo, eles não eram dizimistas, ou então eles não acreditam nisso que eles dizem, nessas maldições que eles dizem que vai ocorrer com aqueles que não dão dízimo. E as pessoas, na tentativa de alcançar os méritos de uma bênção, então elas não abrem mão de serem dizimistas. E interessante que tem muitos que até defendem o dízimo. Como volta e meia lá nos comentários, alguns dizem lá, o dízimo é bíblico, eu sou dizimista, Deus tem me abençoado. Como que a obra do Senhor, é assim que eles dizem, como a obra do Senhor vai ser feita se eu não dizimar? Que obra do Senhor é esta? Que nunca para, que nunca é concluída. Porque a obra do Senhor, segundo eles, é construir o templo, é pagar água, é pagar luz, é pagar aluguel, é sustentar alguns deles. Isto é a obra do Senhor. E na verdade isso não tem nada a ver com a obra do Senhor. Obra do Senhor, meu querido, minha querida, é você amar o próximo, é você visitar as viúvas, é você visitar os órfãos nas suas necessidades, é você abençoar as pessoas com o que você pode, é você ter compaixão, é você ter misericórdia das pessoas, dos aflitos, dos desesperados, quanto nas suas famílias estão precisando, e você sabe disso e você não é capaz de ajudar, mas você é capaz de dar 10% da sua renda para essas instituições religiosas e não faz a obra do Senhor, que é esta. Porque a verdadeira religião, já que você é um religioso, pura e imaculada,
é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Você pode, sim, administrar. O dinheiro é seu, é você quem trabalha. É o suor do seu rosto. Não tenha medo de ameaças nenhuma. Eu te garanto pela palavra de Deus. Tu é filho de Deus. Deus já te abençoou. Ele não condiciona bênçãos sobre sua vida a qualquer oferta ou a qualquer dinheiro que você dá para as instituições religiosas. Isso não tem nada a ver. Você já é salvo. Bota isso na sua cabeça. Tu é um eleito. Ele já te predestinou. Você, antes da fundação do mundo. Efésios 1:3. Lê lá. Fuja dessas ameaças. E venha para o Evangelho da graça de Deus. Viva o Evangelho da graça de Deus. Eu mesmo já ouvi muitos dizerem: eu tenho sido abençoado porque sou dizimista. Ah, puro engano. Você não é abençoado porque é dizimista. Você não é abençoado porque você contribui. Você não é abençoado porque você frequenta o templo religioso. Você já é abençoado nele, com todas as sortes de bênçãos. Toma posse disso e viva o Evangelho da graça de Deus. Venha, venha, venha para o Evangelho da graça de Deus. No Evangelho da graça de Deus, Cristo é o único Senhor. Ele é o único pastor. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, como um organismo vivo. Ele é o que reina e que triunfa em nós. Ele habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está em você. Tu és um abençoado, amado irmão. Venha, venha, venha para o Evangelho da graça de Deus. Eu termino dizendo: Abba, Pai, mas haverá a parte 6. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tu és um abençoado.